O maior erro da comunicação política: falar antes de ouvir. Você acredita que conhece o eleitor da sua cidade? Essa é uma pergunta simples, mas eu posso afirmar que derruba muitos candidatos, muitos mandatos e muitas equipes de comunicação, porque a maioria responde imediatamente. Claro que eu conheço, eu moro aqui, eu nasci aqui, eu converso com as pessoas, eu estou na rua todos os dias. Mas será que isso é o suficiente? Será que conviver com as pessoas significa realmente compreender o que elas pensam? Será que participar da vida política da cidade significa entender como o eleitor enxerga a realidade? E eu vou ser muito sincera com você. Uma das maiores causas de fracasso na política não é a falta de trabalho, não é a falta de recursos, não é a falta de comunicação, é a falta de compreensão. Muitos candidatos tentam convencer o eleitor, mas nunca se preocuparam em entender. E esse é um dos maiores erros da comunicação política moderna. Meu nome é Elisandra Pena, eu trabalho com comunicação e marketing político. E neste canal nós falamos sobre pré-campanha, comunicação de mandatos, construção de reputação e estratégias que ajudam lideranças políticas a construírem relacionamento e confiança antes das eleições. E se você, vereador, deputado, assessor, pré-candidato ou profissional da área, aproveite para se inscrever no canal, porque o tema de hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a comunicação política. O político vive política, o eleitor vive a vida. Existem duas diferenças que muitas vezes passa despercebido. Quem trabalha com política vive política. Nós acompanhamos notícias, pesquisas, bastidores, articulações, movimentações partidárias, cenários eleitorais, mas o eleitor não vive assim. O eleitor acorda pensando na prestação da casa, no trabalho, nos filhos, na saúde da família, no transporte, na segurança, na vida real. E esse é o primeiro choque que muitos políticos precisam compreender. O eleitor não está pensando em política o tempo inteiro. Aliás, muitas vezes ele passa dias sem pensar em política. Por isso, quando o candidato acredita que todo mundo acompanha os bastidores como ele acompanha, começa a surgir a desconexão. E é exatamente nessa desconexão que muitos projetos políticos começam a falhar. Porque o candidato passa a falar sobre temas que interessam o meio político, enquanto o eleitor continua preocupado com problemas completamente diferentes. E é por isso que eu gosto de repetir uma frase: quem trabalha com política vive a política. Quem vota vive a vida. Entender essa diferença muda completamente a forma de se comunicar. O eleitor mudou e muita gente ainda não percebeu. Existe outra realidade que precisa ser enfrentada. O eleitor mudou e mudou muito. Durante muito tempo, a política funcionou baseada em promessas genéricas. Era comum ouvir frases como: vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, vou melhorar a segurança, mas o eleitor de hoje quer mais. Ele quer entender como, ele quer saber o que será feito, ele quer saber se aquilo é possível. Ele quer saber se quem está prometendo já realizou alguma coisa parecida. O eleitor está mais desconfiado, mais atento, mais exigente, e isso acontece porque ele tem mais acesso à informação. Hoje ele pesquisa, compara, assiste vídeo, recebe conteúdos no WhatsApp, acompanha notícias nas redes sociais, conversa com outras pessoas. O eleitor não está mais isolado. E quando o eleitor muda, a comunicação política também precisa mudar. O problema é que muitos candidatos continuam utilizando estratégias de comunicação de 10 ou 15 anos atrás e depois não entendem porque a mensagem não gera conexão, não gera confiança, não gera resultado. O maior erro da comunicação política. Agora, eu quero falar sobre o erro central deste vídeo, o erro de falar antes de ouvir. E eu vejo isso o tempo inteiro. O candidato começa a produzir conteúdo, começa a gravar vídeos, começa a fazer discursos, começa a divulgar propostas, mas nunca parou para entender o que a população realmente pensa.
E isso cria um problema enorme, porque ele passa a responder perguntas que ninguém está fazendo, passa a defender bandeiras que não mobilizam as pessoas, passa a insistir em temas que não são prioridades para a população, enquanto os verdadeiros problemas continuam sem respostas. E como o médico que entrega um remédio sem fazer o diagnóstico pode até acertar por sorte, mas provavelmente vai errar. E comunicação política sem escuta funciona exatamente assim. Sem compreender o eleitor, toda comunicação vira um exercício de adivinhação. O que as pessoas dizem e o que elas realmente sentem. Aqui existe um ponto muito interessante. As pessoas nem sempre dizem exatamente o que sente. E isso é algo que profissionais de comunicação precisam compreender. Quando alguém fala que a educação é prioridade, por exemplo, isso pode significar várias coisas. Pode significar falta de vagas, pode significar transporte escolar, pode significar merenda, pode significar infraestrutura, pode significar segurança no ambiente escolar. Por isso, ouvir não significa apenas registrar respostas. Ouvir significa compreender sentimentos, compreender percepções, compreender expectativas, compreender frustrações. A comunicação política precisa aprender a enxergar além das palavras, porque muitas vezes a resposta está escondida atrás da resposta. E quem consegue entender isso ganha uma enorme vantagem estratégica. Narrativa não nasce da criatividade. Existe outro erro muito comum: acreditar que narrativa nasce da criatividade. Não nasce. Narrativa nasce da compreensão. Eu vejo muitas equipes tentando criar slogans, frases de efeitos, campanhas bonitas, vídeos emocionantes, mas sem entender o eleitor. E quando isso acontece, a narrativa vira apenas estética. Ela pode até parecer bonita, mas não cria identificação, porque ela não nasceu da realidade. Uma narrativa surge quando você compreende profundamente o que as pessoas sentem. Quando você entende seus medos, suas dores, suas expectativas, seus sonhos, e é por isso que alguns candidatos conseguem criar movimentos tão fortes, porque eles não estão apenas falando, eles estão traduzindo sentimentos que já existem na população. E quando isso acontece, a comunicação deixa de ser apenas comunicação e passa a gerar pertencimento. Porque muitas campanhas desperdiçam dinheiro. Agora eu quero tocar em um assunto sensível. Muitas campanhas gastam dinheiro tentando resolver problemas que poderiam ter sido evitados. Investem em ações sem direção, produzem conteúdos sem estratégias, contratam estruturas enormes, mas não investem tempo suficiente para compreender o eleitor. E aí acontece algo previsível: a comunicação não gera resultado. O candidato se desespera, a equipe se desespera e todos começam a procurar soluções rápidas, mas a verdade é que comunicação eficiente começa muito antes da campanha. Ela começa no diagnóstico, na escuta, na observação, na compreensão. Porque quando você entende a população, cada decisão passa a fazer mais sentido. O conteúdo melhora, a narrativa melhora, as propostas melhoram, o posicionamento melhora, tudo melhora. O que os melhores projetos políticos fazem? Existe uma característica muito comum nos projetos políticos mais competitivos: eles escutam antes de falar, eles observam antes de concluir, eles estudam antes de decidir. E isso não significa falta de posicionamento, significa inteligência estratégica. Porque ouvir não é concordar com tudo, ouvir é compreender o ambiente antes de agir e entender o terreno antes de caminhar. É conhecer a realidade antes de construir uma narrativa. Os melhores projetos políticos fazem exatamente isso. Eles entendem que a comunicação que não começa quando o candidato pega o microfone. A comunicação começa quando ele aprende a ouvir. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, aproveite para se inscrever no canal. Nosso objetivo aqui é discutir
comunicação política de forma estratégica, profissional e baseada na realidade. Toda semana eu compartilho conteúdos sobre pré-campanha, comunicação de mandatos, reputação, comportamento do eleitor e marketing político. Isso pode ajudar você a evitar erros que custam muito caro em um projeto político. Eu quero terminar este vídeo com uma reflexão. Muitos candidatos passam anos tentando encontrar frase perfeita, slogan perfeito, o vídeo perfeito, a campanha perfeita, mas esquecem uma coisa: nenhuma mensagem será forte se ela não nascer da compreensão das pessoas. Nenhuma narrativa será poderosa se ela não refletir a realidade do eleitor. Nenhuma comunicação será eficiente se ela ignorar aquilo que a população sente. Por isso, antes de tentar convencer alguém, faça uma pergunta: eu realmente compreendo o eleitor que eu estou tentando conquistar? Porque a resposta para essa pergunta pode refletir o sucesso ou o fracasso de todo um projeto político. Eu deixo para você a frase mais importante desse vídeo: a comunicação política não começa quando você fala. A comunicação política começa quando você aprende a ouvir. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu comentário. E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os políticos escutam mais ou falam mais? E não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo.